Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de luto, de pesar, de tristeza estarmos aqui abrindo esse vídeo, né? Porque hoje, domingo, dia 17, nós recebemos uma notícia muito triste que a nossa amada amiga, querida, Dona Maria do Carmo, Deus a levou, né? Estamos tristes. Eu queria ter ido para o seu velório, para o seu enterro, mas desde ontem, após eu ter comido mais manga, 1h da tarde, o meu estômago começou a doer. Tive uma crise estomacal que só fez piorar. Mas graças a Deus, ainda não estou boa, ainda estou sentindo dores no estômago. Mas aliviou, mas foi terrível, uma dor terrível no estômago. Parece assim que eu vou morrer. Então, nossos pesares, a família, ao Moisés, né, ao Marcelo, a Baby, né, a Lúcia, a Sandra, né, a todos os filhos da Dona Maria, os netos, a Miriam, né, que está lá. Que Deus venha confortar os nossos corações, né? Dos netos, dos bisnetos. Eu tenho uma lembrança muito boa da Dona Maria, né? Tenho uma lembrança muito boa dela que quando eu era adolescente, eu fui passar final de semana lá, a gente ia para missa, novena, ela é muito católica, muito devota. Então vai ficar essa lembrança boa. Fazer uma comida também excepcional. Eu gostava muito da comida que ela produzia. Então, muito triste mesmo, mas foi da vontade de Deus, né? Só não resta agora ter a lembrança dela quando ela estava viva, né? Muito triste mesmo. Deus venha consolar os corações dos filhos, do Moisés, né? De todos os filhos. Ninguém esperava, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Um abraço a toda a família. Ela foi uma ótima sogra quando a Ângela era casada com Moisés. Uma ótima sogra mesmo. Muito boa, ela é muito coração de pão demais. Ela é uma pessoa que vai deixar saudade nos nossos corações. Vai deixar saudade, né? Deus abençoe a Dona Maria. Deus a tenha no bom lugar. Nós que estamos aqui, que Deus venha confortar os nossos corações. A Miriam, o Amós, o Adriano, os netos dela, todos os netos. Que Deus tenha misericórdia. Agora ficou só com a avó materna, né? A avó paterna, Deus levou. Então, para nós é motivo de tristeza. Mas um dia nós temos que partir, nós temos, né? Ela fez muitas coisas boas, fazia caridade, vivia na missa. Muito boa mesmo. Todo mundo gosta dela, gostava dela, gosta. Eu queria ter ido, né, pra ver, mas até agora o meu estômago ainda tá doendo. Meu estômago tá doendo e Deus tenha misericórdia. Amém. Quero mandar um abraço para Simone, minha irmã que esteve ontem aqui comigo. Deus te abençoe, Simone. Deus te guarde, Deus te proteja. Depois que tu saiu quase 10 horas, quando foi 1h, passei mal até agora, passando mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha piedade de nós.
Nós estávamos estudando sobre a vida de Daniel. Hoje é 17 de janeiro de 2016. Um dia triste, né? Triste. Quando eu abri o Face, vi a Gênesis falando que estava triste, a Amós também, muito triste. Não sei onde eu parei mais. Eu não lembro mais onde eu parei. Acho que foi a imagem espantosa. Eu estou fazendo estudo de Daniel sobre esse livro aqui. Esse livro aqui é muito bom. E eu estou fazendo esse estudo. A imagem espantosa, capítulo 2. A visão de Nabucodonosor da estátua enorme e assombrosa é o ABC da profecia. A interpretação desse sonho do rei é um grande panorama histórico do mundo, panorama básico no estudo das outras visões de Daniel e das profecias do Apocalipse. O capítulo, portanto, merece um estudo esmerado. O alvo do estudo do capítulo 2, podemos testificar que os crentes cheios do Espírito Santo, como no Pentecoste, falam quase constantemente das grandezas de Deus, Atos 2:11. Enquanto os canais se mostram mais admirados das grandezas, enquanto os carnais, se mostram mais admirados das grandezas dos homens, como se vê nas nações atuais. Nosso empenho, especialmente agora no tempo do fim, deve ser muito menos em prol de qualquer desses reinos, prontos e desaparecem como pó perante o vento, e de nós esforçar mais e mais em eterno reino que breve encherá toda a terra. Um ditador angustiado. 2:15. No segundo ano do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-lhe sono. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os cantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho era perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em síriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, se me não fizerdes saber o sonho, e a sua interpretação serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádiva e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vede que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparaste palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo caldeu. Porquanto a coisa
A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada prudentemente a Aroque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Aroque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Sonhamos muitas. Aí ele comenta, eu acho importante o comentário desse doutor, porque é o comentário dele. Ele fez esse livro, estudou tudo o livro de Daniel. Então é importantíssimo, né? Sonhamos muitas vezes porque comemos demais, mas não foi assim o sonho de Nabucodonosor. Ele era o primeiro rei da história do mundo que conseguiu dominar toda a terra. Comparemos Jeremias 27, 6, 7. Seu êxito estava além de nossa compreensão. Fez da Babilônia a rainha das nações, a capital da civilização, o centro da cultura e a sede do comércio. A felicidade, porém, dos iníquos é de pouca duração. O versículo 29 indica que Nabucodonosor foi tomado de uma obsessão da qual não podia desembaraçar-se. A grandeza do seu reino perduraria. A sua glória subsistiria muito tempo. O sonho de Nabucodonosor, então, era a resposta de Deus às suas perguntas. Quão grande seria a felicidade de todos os homens rogasse a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Os ocultistas não podem revelar o futuro. Nabucodonosor, ao acordar-se, apesar de ficar profundamente perturbado pela visão, não podia recordar-se do sonho. Fez então que centenas de milhares fazem, recorre confiadamente aos que revelam como pensa o mundo, a vontade dos deuses, por meio de interpretações de sonhos e das estrelas. Se o mundo pudesse ver como Nabucodonosor, então chegou a ver a futilidade de gastar muitos milhões de cruzeiros anualmente com os astrólogos e outros que não podem de forma alguma descobrir os segredos de suas vidas. O fato é que não existia poder na terra para declarar o sonho esquecido por Nabucodonosor. Versículo 27. O sonho revelado em um culto de oração. 2:16, 23. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências estendidas. Ele revela o profundo escondido, conhece que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém, glória a Deus. Note-se bem que no versículo 16, como Daniel manifestou a sua grande fé, na certeza de que Deus ia descobrir-lhe um sonho esquecido pelo rei, e na prontidão de pedir ao rei que marcasse o tempo para ele voltar à sua presença,
com a interpretação, a qual ainda não tinha. Um culto de oração da mocidade, Daniel, ao receber do rei a prorrogação do tempo para descobrir o sonho, não foi consultar outro sábio para ver se houvesse ainda alguma coisa na sua arte ou nos seus livros que servisse para descobrir o sonho esquecido. Ignorava tanto o sonho do rei como os outros sábios, mas atacou o problema gigantesco com as armas da fé e da oração. Foi à sua casa para passar a noite, versículo 19, em oração com seus 3 jovens companheiros. A mocidade muitas vezes acha que somente um jovem fracassado quer orar, mas Daniel e os 3 hebreus provaram que somente em oração é que um jovem pode fortalecer-se. Ainda mais Deus respondeu às suas orações, provando que ele atende o clamor de jovens. Note-se bem, nesse caso de oração, como não é Deus quem concorda com o modo dos homens pensarem e agirem, mas é Ele que os leva a pensar e agirem do seu modo, qual é infinitamente melhor. Observamos também como é proveitoso ter amigos que saibam orar. Sempre é melhor a convivência dos irmãos que gozam de íntima comunhão com Deus. Um culto de louvor e adoração, versículo 19 e 23. Daniel estava tão alegre e admirado com a grandeza das coisas reveladas que se esqueceu de estar face a face com a morte. Imediatamente o culto de oração se tornou em culto de louvor e adoração. A oração verdadeira é sempre acompanhada de louvor. Certo missionário contou que num leprosário na China, uma certa ocasião, faltaram recursos para comprar alimentos. Os leprosos, portanto, dedicaram-se à oração, passando o dia inteiro em jejum e súplica. Deus lhe respondeu enviando 10.000 cruzeiros via telegráfica. Na manhã seguinte, houve grande regozijo entre os crentes e descrentes, mas o missionário estava mais impressionado com os leprosos, os quais disseram: passamos um dia de oração, desejamos passar o dia inteiro amanhã louvando a Deus, desde a madrugada até o pôr do sol. Daniel revela o sonho e a interpretação. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha construído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduzi-me na presença do rei e darei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: assim achei entre os filhos dos cativos de Judá, qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinhos pode descobrir ao rei, mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como para grana
das eiras nos tiros e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E aonde quer que habite os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou nas tuas mãos, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ele era a cabeça de ouro da estátua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de mental, qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando o que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os dedos dos pés eram em parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, mistur-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos, que serão estabelecidos para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, cobre, o barro, o prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém, glória a Deus. A interpretação do sonho. Na figura simbólica, essa é a figura simbólica, dá para enxergar, né? Não dá para enxergar a cara do sol. Na figura simbólica do colosso, cujo esplendor era excelente, mas oco por dentro, é predileta a história das nações dos tempos do gentil. Lucas 21, 24. Desde o seu início com Nabucodonosor até o reinado mundial do anticristo, o tempo do fim, isto é, desde o dia de Nabucodonosor até a segunda vinda de Cristo. Primeiro reino mundial, a Babilônia, versículo 37 e 38. Segundo reino mundial, o Medo-Persa, versículo. Terceiro reino mundial e a Grécia, versículo 39. O quarto reino mundial e a Roma, versículo 40. Os dedos dos pés são 10, versículo 41 e 43. O último reino mundial, o reino do céu, versículo 44. O quarto reino o primeiro reino mundial é a Babilônia. O segundo reino mundial é o Medo-Pérsia. O terceiro reino mundial é a Grécia. O quarto reino mundial é a Roma. Os dedos dos pés são 10 reis. O último reino mundial é o reino do céu. Nos dias destes reis, isto é, nos dias dos 10 reis, representado pelos 10 dedos dos pés da estátua enorme, o Deus do céu levantará um reino. A pedra, Cristo, cortada do monte, ferirá a imagem, não na cabeça, Babilônia, nem no peito, Medo-Pérsia, nem no ventre, Grécia, nem nas pernas, Roma, mas nos pés, fragmentos de Roma, os 10 reis. A igreja, a pedra cortada sem auxílio de mãos, foi estabelecida no dia de Pentecostes. A igreja, a pedra cortada sem auxílio de mãos, foi estabelecida no dia de Pentecostes, Atos 2. Nos dias de 4 reinos, Roma. Nos dias do 4º reino.
Roma, porém, não sentiu qualquer choque, nem tremor. Ela não foi feita em pedaços, nem começou a enfraquecer. Ao contrário, prosperou mais e mais. Seu território aumentou grandemente. O Egito, a Dácia, a Grã-Bretanha ficariam seus anexados. Assim, ela cresceu em tudo, até os anos 180. Durante aquele tempo, quase acabou com a igreja. Na sua primeira vinda, Cristo não destruiu o Império Romano, mas foi o Império Romano que o crucificou a Cristo. Devemos, portanto, esperar ainda um choque violento da pedra contra os governos do mundo, não uma conquista gradual de paz, como alguns ensinam. Isso acontecerá no tempo de 10 reis, dentro do quarto reino, para julgamento e destruição das potestades do mundo. A imagem não será transformada para tomar a forma da imagem de Cristo, mas enlaçada, feita em pó. Erramos, portanto, dizer que o Evangelho penetrará no mundo inteiro, para converter até que exista só o reinado de Deus. Já apareceram um após outro os 4 reinos dominando o mundo inteiro: a Babilônia, o Medo Persa, a Grécia, a Roma. Todos já perderam a sua glória. Muitos crentes esperam com razão que o quarto Roma seja ressuscitado com o reino mundial para receber o choque da pedra cortada da montanha sem auxílio de mãos. Isso será a batalha de Armagedon, no tempo dos 10 dedos da imagem do tempo do domínio mundial de 10 nações, confederada sobre um ditador, o anticristo. Versículo 41 e 44. Compare o Apocalipse 17, 11 e 13. Conforme a ilusão popular de desenvolvimento e progresso do mundo, a cabeça da estátua deve ser de lodo e os pés de ouro. Ao contrário, a cabeça é de ouro, o metal é mais fino daquele tempo. O primeiro império mundial era um reino áureo. O reino em seguida foi representado pela prata, metal inferior ao ouro. O Senhor mesmo declarou que o segundo reino seria inferior ao primeiro, versículo 39. O terceiro reino foi representado pelo cobre, metal inferior à prata, assim é o curso do mundo. O quarto reino começa com o ferro, mais comum dos 4 metais. Roma tinha a resistência do ferro, porém na confederação dos 10 reis, simbolizados pelos dedos, não terá mais essa força, mas uma mistura de ferro com barro, uma coisa em parte firme e parte frágil. Não se alcança como as nações estão experimentando, forjando o ferro com barro, fazer uma confederação forte. Não se pode unir os corações por bater com a força as cabeças umas contra as outras. A única força que pode unir é o amor de Deus reinando nos corações dos homens. Alguns cientistas eminentes ensinam que o homem se originou de uma ameba e um charco que evoluiu até ser homem, vai evoluir até alcançar o lugar de Deus. A Bíblia ensina que Deus fez o homem na sua imagem e que ele está degenerando e se preparando para o inferno. A imagem espantosa do sonho de Nabucodonosor, com as suas deteriorações d'água e dos metais em qualidade de força, é uma descrição da degeneração da raça humana.